Olá, terceiro médio, estamos aqui de volta, aula 22 hoje, tá? Nós vamos falar da continuidade da aula passada, onde Jânio Quadros renuncia e quem assume seu vice, João Goulart. João Goulart, ele por sua vez, ele tinha situações muito vanguardistas na situação. Ele por sua vez tinha sido partidário de Getúlio Vargas e tinha lidado com muita coisa que era a favor do nacionalismo, que era fazer o Brasil andar por si. Então, o que acontece? Ele tinha ideias progressistas nacionalistas. E nesse momento, não se esqueça que Juscelino não era muito a favor dele, tanto é que evitou que ele assumisse o poder, dando uma tumultuada quando ele viesse a assumir o poder. Essa tumultuada dentro do governo de Brasília fez o quê? Com que ele atrasasse um pouco a tomada de poder e fosse mudado rapidamente o sistema presidencialista por parlamentarismo. O que é o parlamentar? Esvaziava o poder do presidente. Ele era obrigado a obedecer à Constituição. Onde isso agradava? Aos Estados Unidos, porque deixava ele ser um bonequinho de mando americano. E nesse momento era muito interessante, porque ele estava pretendendo algumas coisas muito chatas. A emenda constitucional adotou, então, temporariamente o sistema parlamentarista. Mas, depois, através de um plebiscito em 63, o governo voltou a ser presidencialista. E nessa situação de presidencialismo, ficou claro qual era a intenção do presidente, então, atual. Nós temos um plano trienal que ele tem como objetivo. Qual era? Contemplar o interesse de todos os partidos políticos, até os que eram opositores a ele. Fracassou, porque os Estados Unidos estava fazendo o lobby dele para com que os políticos não deixassem ele avançar sobre esse poder. Depois, ele queria fazer uma reforma agrária considerada esquerdista demais para a época. Então, isso também já estava desagradando a quem? As elites agrárias, que não queriam que isso acontecesse, porque eles são grandes latifundiários, estavam acostumados a mandar na terra. Então ele gera tensão na classe média, que está sempre no meio dos interesses dos grandes empresários e da massa de interesse político e que tem pouca consciência do que manda lá fora dentro do Brasil nesse momento. E aí as elites começam a brigar com o governo e fazer também a sua força que desse errado o sistema de João Goulart. O exército também fica apavorado. O que acontece? As Forças Armadas começam a achar que o negócio está ficando esquerdista demais. E ele, na realidade, ele tinha feito uma visita à China, que ficou muito claro o medo dessa turma, porque ele queria expandir a sua economia brasileira, não só com a economia americana, mas também exportar para o Oriente. E não, aí dava medo. Então, qualquer simpatizante a essa área era perigoso. Então, o que acontece? Ele também, eles também estavam querendo fazer uma outra nesse plano de trienal que o João Goulart queria. Ele queria conceder direitos aos trabalhadores camponeses, ou seja, o direito rural, que foi concedido depois. Porém, nesse momento, isso estava atrapalhando as elites o quê? Agrárias de novo, que não queriam pagar aposentadoria e sobrecarregar o poder financeiro trabalhista. E aí estabelece limites. Esses limites também, aí acabou de vez, e confrontou direto o poder americano.
Qual era? As multinacionais que estavam aqui abertas e facilitadas pelo Juscelino Kubitschek, aconteceu o seguinte: ele quis controlar os lucros que pudessem ir embora do Brasil obtidos por essas multinacionais aqui. Ou seja, ele queria dar uma regulada na situação, porque se o cara quisesse arrancar tudo, tirava de um dia para o outro o que investiu no Brasil e a gente ficava a ver navios. Então, isso tudo confrontou os Estados Unidos, que fez com que o Kennedy mandasse para cá um representante diplomático para com que houvesse um controle e uma pressão dentro do governo de Brasília. Isso fez com que a situação complicasse ainda mais. Teve uma marcha popular, a Marcha da Família com Deus, essa pela liberdade, realizada no Rio de Janeiro. Eram as grandes elites brasileiras configurada por Deus e que consolidava a oposição popular crescente do governo Jango. Feliz agora, os Estados Unidos ficavam. Então, ele propiciou, nesse contexto todo, um financiamento americano com os exércitos ou forças armadas brasileiras, para com que no dia 1º de abril de 64 viesse a colocado o fim da República Liberal aqui no Brasil e que viesse a ser uma ditadura militar obedecendo ao gosto americano. Por enquanto, essa aula ficou bem clara o que é conturbado um fim de política liberal no Brasil, que nós vamos ter de volta só em 85. É tido como concluída essa parte e vamos fazer os exercícios e um breve resumo para o controle de frequência. Gente, muito obrigado e um abraço. Até a próxima aula.